Boa tarde. Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, né? Sejam todos bem-vindos. Nem sei se vocês sabem que já é Ano Novo, porque alguns certamente devem ter ficado estudando o tempo todo, sem parar, né? Esqueceram o Natal, esqueceram a virada de ano e ficaram lá no Guidorize, no Sturt, né? Estudando direto. Quantas questões vocês fizeram? Não precisa responder, que deve ter passado de 500, né? Certamente. Né? Também é possível que haja entre vocês alguém que tenha derrubado uma árvore para não ter tido aula na quarta, né? Na quarta-feira que antecedeu a prova, só que não fez o serviço bom o suficiente porque teve a prova na sexta, né? Aí a prova de sexta, nós tivemos que manter a prova, porque senão vocês iriam passar um final de ano deprimente, né? Sem prova na sexta não tem graça, tá? Então a aula de hoje é uma aula que deveria ter sido dada na quarta-feira, dia 18, tá? Só para justificar para vocês, o professor Emerson ficou impossibilitado de vir hoje e me avisou logo cedo para me organizar para conseguir vir agora, tá bom? É por isso que eu estou aqui nesse momento, tá bom? Muito bem, então, a aula de hoje, projeta lá, por favor. Então, é uma aula que deveria ter sido dada no dia 18 e passa para o dia de hoje, tá? Se você for olhar o nosso cronograma do Projeto Newton, você vai olhar lá no finalzinho do cronograma, você vai ver aplicações de integrais, tá bom? Então, nós vamos retirar uma dessas aplicações de integrais, um dia de aplicações, para que a gente possa dar essa aula de hoje como reposição da aula do dia 18. Então, em termos práticos, vocês não perdem conteúdo nenhum. Vocês só vão ter um pouco menos de aplicações de integrais no final, tá? Mas só que são aplicações que você vai conseguir estudar sozinho, tá? Porque o conteúdo em si já foi dado, é só você entender a aplicação, tá bom? Então, o conteúdo necessário para entender a aplicação vai ser dado a tempo, tá ok? Então, essa aula é a aula de limites, limites infinitos e limites no infinito. Então, qual é a ideia? E também vocês receberam, não lembro se foi na segunda-feira ou se foi antes, vocês receberam um desafio para resolver, não foi? Um desafio que vocês enviaram por e-mail, e as primeiras pessoas que enviassem e tivessem acertado, iria ganhar um brinde do projeto, né? Então, tivemos alguns envios aí, algumas soluções corretas, outras soluções erradas, e o professor Emerson vai fazer o comentário desses desafios na próxima aula, tá bom? Na próxima aula ele deve fazer os comentários e premiar as pessoas que acertaram, tá? Acho que vão ser escolhidas as 3 primeiras que acertaram. O primeiro que enviou não acertou, tá? Então, não basta você ter enviado, tem que ter enviado e acertado, tá? Então, tem aluno, por exemplo, acho que é aluno da manhã. Tem um aluno meu que ele enviou. Aí, só que eu coloquei a resposta lá que está mais ou menos, não está certo e nem está errado, está mais ou menos. Então, eu vou chamar o caboclo para conversar aqui no microfone para saber o que ele quis dizer, tá? E dependendo do que ele me responder, aí a gente vai dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Muito bem. Então, vocês têm aula hoje, né? Dia 6, tem aula quarta-feira, dia 8, e sexta-feira não tem prova. Uma pena, né? Uma pena, não vai ter prova sexta. Vocês vão ter aula de exercícios na sexta, aí vai ter aula na outra segunda, na outra quarta, aí sim, aquela prova, porque vai ser uma prova de 2 semanas, tá? E olha, queres um conselho? Vai pegar as aulas do Projeto Newton de derivada e vai estudar. Sai daqui e vai ver uma por uma das aulas de derivada. É um dos conteúdos mais importantes de cálculo, tá? É a tua aula, próxima aula, é derivada. Então vai assistir. Assiste a aula do Emerson, a aula minha, tem a aula do professor Marcos Diniz, tem a aula do professor Edilson, tem a aula de um monte de professores lá, de cálculo 1. Vai ver o qual tu prefere e vai assistir, tá bom? Só não vai ficar assistindo videozinho do YouTube. Eu quero assistir vídeo só de 2 minutos para aprender. A aula dura aqui 2 minutos? Tu entende tudo? Tu acha que tu vai aprender em 2 minutos?
para com essa presepada. Tá? Tu viestes aqui para estudar. Tu não é... Tem um cara que tu vai aprender em 2 minutos. 2 minutos não funciona. Não se ensina cálculo em 2 minutos. Tá bom? Então, vai assistir às aulas. Ah, mas demora demais. Acelera, cara. Coloca na velocidade 2. Né? E vai... Dá. Quando tu não entender, diminui a velocidade. Tá? Se teu cérebro acompanha, acelera. Se não acompanha, coloca mais lento. Né? Volta. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a aula que deveria ter sido dada é a seguinte. O que nós tínhamos é uma coisa assim. Tá? Nós tínhamos isso. Limite de f de x com x tendendo a p, isso dando L. Tá? O que isso significava? Isso significa o seguinte, que dado epsilon maior que 0, então, você dá uma certa margem e você acha uma outra margem, tá? Então, existe um delta, então você dá esse e acha esse. Um delta maior que 0, tal que se a distância de x para p, se essa distância de x para p for menor que esse delta, e essa distância seja maior que 0, porque não me interessa o que acontece no ponto P, eu não chego nele, eu só chego bem perto dele. Tá? Isso implicar que a distância da função para o limite, isso seja menor que epsilon. Tá bom? Essa é a definição de limite. Tá? Nota que o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo x se aproximar de um certo P. Tá, okay? São coisas que é no domínio da função. Tá bom? E a função está se aproximando de um certo L. Então, está se aproximando de alguém que pode estar lá na imagem da função. Tá bom? Mas a pergunta agora é a seguinte. A pergunta é, eu não quero mais saber o que acontece com a função em um certo ponto fixado. Eu quero saber o que acontece com a função se eu mando esse x para o infinito. Se eu mandar para mais infinito, para menos infinito, o que é que vai acontecer? Será se essa função, será se ela se aproxima de alguém? Tá? Então, o sentido que nós queremos dar agora é o seguinte. É isso aqui. O que é isso? Que sentido tem isso? Tá bom? Nota que não é se aproximando mais de um cara, tá? É mandando para mais infinito. Quero saber o que acontece, tá bom? Então, em termos práticos, para essa parte da definição, então, ainda vai continuar tendo um epsilon maior que 0, só que agora não é esse delta, tá bom? Porque não vai existir mais a distância de um cara para um ponto P. O que vai acontecer é que esse x vai ser tão grande quanto eu queira. Tá? Então, eu vou pensar agora em um certo número natural. Tá bom? Onde, quando esse x passar desse número natural, e é um número natural bem grande, qualquer número natural grande que você pensar, tá? Quando esse x passar dele, quando esse x passar desse número natural muito grande, aconteça que a distância da função para esse L seja menor do que epsilon. Tudo bem? Se eu conseguir fazer isso, então eu estou lidando com limites no infinito. Tá? Essa que é a ideia. Tá? Em termos geométricos, o que é que tu queres fazer? Tu queres fazer o seguinte. Suponha que essa aqui é uma reta constante L. Tá? E tu tens aqui o gráfico de uma certa função. Tá bom? E aqui n. Esse n que você pegou. Tá? E tem um gráfico de uma função aqui, que ela tem um comportamento bem maluco. Mas quando chega na direção do n, a função começa a fazer coisa assim. Ela começa a ter um comportamento que vai tendendo a esse L.
Ela se aproxima muito desse L. Não importa o que acontece antes desse N. O que importa é o que acontece depois do N. Tá? Então, ela pode ter um comportamento bem maluco antes, mas depois ela está se aproximando muito desse L. Então, caso isso aconteça, a gente vai dizer que o limite da função quando x tende a mais infinito vai ser esse L. Se isso acontecer para o lado esquerdo, a gente vai colocar quando tende a menos infinito, vai ser esse L. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Então a ideia é essa, tá? Muito bem. Então, isso que está escrito aí nesse slide é exatamente isso que eu acabei de comentar para vocês, tá? E aí teremos as propriedades, as mesmas propriedades de limites que nós já enunciamos. Quais são? Limite da soma é a soma dos limites. Se você tem uma constante que multiplica a função, você calcula o limite da função e depois multiplica pela constante. Se você tem o limite do produto, é o produto dos limites, desde que esses limites existam. Tá? O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que esse cara que está embaixo, que é o denominador lá, o limite não seja zero. Tá? Senão não vai fazer sentido a divisão. O limite de uma raiz também vai ser possível calcular, desde que o índice da raiz, se for par, esse limite não pode ser negativo. Tá? Senão não vai fazer sentido a raiz. Então, já que nós sabemos as propriedades, a gente tem que ter uma certa noção de como calcular esses limites. Tá? Então, são limites aparentemente estranhos. E é isso que a gente quer fazer. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o limite 1. Limite de x indo para mais infinito, de x à quinta, mais x à quarta, mais 1, dividido por 2x à quinta, mais x mais 1. Vamos lá. Olhando para cá, para esse limite. Como é que a gente consegue resolver um limite desse? Suponha que aqui fosse o zero. Se aqui fosse o zero, quando o professor Emerson ensinou o limite para você, isso aqui é uma função racional, né? O zero está no domínio dessa função, porque eu posso substituir zero aqui embaixo. Então era só você pegar o zero e substituir onde tem x e acabou a conta. A resposta ia dar 1 sobre 1, que é 1. Se fosse 1, mesma coisa. Acabava, não tinha problema nenhum. O negócio que agora não é zero. Agora é mais infinito. Tá? Isso que a gente quer saber. O que é que vai acontecer? Vamos pensar. Se o x vai se tornar um número cada vez maior, tão grande quanto você queira, a pergunta é, x à quinta vai para onde? Para onde vai x à quinta? Vai para mais infinito. Certo? X à quarta também vai para mais infinito. E o 1? O 1 é uma constante, ele não muda, continua sendo 1. Mas quando você somar todas essas coisas aqui em cima, vai para mais infinito. Tudo bem? Então, isso aqui vai acontecer de ser mais infinito em cima. E embaixo? 2 elevado a x à quinta. Vai para onde? Para mais infinito. E o x? Para mais infinito. E esse cara é uma constante. Então, quando você somar isso tudo, isso também vai para mais infinito. Tá bom? Aí, você começa a ser tentado, né, a pensar assim. Nunca parei para pensar que seria tão fácil a minha vida. Nunca cometa uma blasfêmia dessa. Tá? Não faça isso. Ok? Isso aqui é uma coisa mais infinito por mais infinito. Isso aqui nós chamamos que é uma indeterminação. Nós não sabemos o que vai acontecer aí. Ok? Mais infinito é uma simbologia, não é um número. Se não é um número, não pode fazer processos de simplificações. Você não pode fazer operações com eles. Tá? É só um símbolo.
Esses infinitos, eles inclusive podem ser de ordens diferentes. Pode ser um infinito muito superior a um outro infinito. Tá? Então você não pode fazer essas simplificações aqui que não vai dar certo. Beleza? Então, ser uma indeterminação não quer dizer que é algo que não pode ser resolvido. É outra coisa. Tá? Então eu já sei que o processo natural de se calcular limite em que eu vou pegar o cara e substituir lá não vai funcionar aqui. Porque pensando dessa forma, ficou mais infinito por mais infinito. Então vou ter que criar uma certa estratégia para resolver esse problema. A estratégia é a seguinte: sempre você vai olhar, se for função racional, tu vais olhar o seguinte: em cima, qual é a maior potência? Embaixo, qual é a maior potência? E coloca essa potência em evidência. É isso que tu tens que fazer. Beleza? Essa é a técnica. Vamos lá. Então, colocando a maior potência em evidência, vai ficar x, tendendo a mais infinito. Vou colocar x à quinta em evidência. Olha, coloquei x à quinta em evidência aqui. Quem é que sobra na primeira parcela? Sobra 1. Porque x à quinta vezes 1 dá x à quinta. Tá? Mas, o que vai ficar aqui na segunda parcela? 1 sobre x. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, 1 sobre x. Por quê? Se eu fizer x à quinta vezes 1 sobre x, vai cancelar um x daqui com um x daqui e vai ficar x à quarta. Beleza? Tá? Mais, aqui está 1. Como é que vai ficar aqui? 1 sobre x à quinta. Porque quando eu pegar esse cara e multiplicar com esse, vai cancelar o x à quinta com o x à quinta, vai sobrar 1. Tudo bem até aqui? Coloquei só o x à quinta em evidência na parte de cima. Tá? Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou colocar aqui x à quinta em evidência, que é a maior potência. Quando eu fizer isso, vai sobrar só o 2. Mas, aqui vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 1 sobre o quê? Sobre? Se eu colocar x, x à quinta cancelando com x vai dar x à quarta, mas aqui não é x à quarta, aqui é x. Então eu tenho que colocar o quê? X à quarta. Porque x à quinta vezes isso vai dar x à quinta sobre x à quarta. Simplificando, vai sobrar x. Tá bom? Mas, eu quero que apareça 1, então vou colocar 1 sobre x à quinta. E aí o x da quinta cancela com x à quinta. Tudo bem até aqui? Tá? Já coloquei em evidência. Agora eu vou fazer o processo de simplificação. Tá? Olha, vou poder cancelar esse cara com esse cara. Beleza? Tá? Agora vamos pensar. O x está indo para mais infinito. Para onde vai o 1? Para onde vai o 1? Ele vai se manter, porque é uma constante. Para onde vai 1 sobre x? Vai para 0. Então esse cara aqui vai para 0. Para onde vai esse? Para 0. Para onde vai o 2? Se mantém. Para onde vai esse aqui? Para 0. Para onde vai esse cara? Para 0. Diga. Por que vai para 0? Você não tem que perguntar isso para mim, você tem que perguntar para os seus colegas, eles que estão respondendo. Eu não respondi que vai para 0. Vai, por que vai para 0? Exato. Porque você está mandando o x para o infinito. Vamos pensar. Vamos pensar que eu estou indo por potências de 10. Tá? Vou pegar 1 dividido por 10, vai dar 0,1. 1 dividido por 100 vai dar 0,01. 1 dividido por 1000, 0,001. Se 1 dividido por 1 trilhão vai dar 0,00001. Entendeu? Então, quanto maior for a potência embaixo, menor vai ser o resultado da divisão. Entendeu? Então, essa divisão está se aproximando de 0. Ok? Muito bem. E esse aqui vai para onde?
para zero. Muito bem. Olha, o cara vai para zero, para zero, para zero, para zero, eu cancelei esses dois, sobra o quê? Sobra o quê? 1 sobre 2. Qual é a resposta? Acabou. O professor Emerson colocou uma dessa na prova, mas teve alguém que derrubou a árvore e não deixou vir a prova. Aí tivemos que atualizar a prova, não podia, porque derrubaram a árvore. Né? Tá aí, uma questão fácil, era ponto fácil da prova, era só fazer isso e acabou. Né? Gostaram? Limite no infinito é uma coisa maravilhosa. É aquele que tu fazes assim, e tu pega uma prova dessa e mostra para tua mãe, e tu diz assim, olha aqui mamãe, no infinito funciona assim. Ela fica olhando para ti, apaixonada. É, meu filho é inteligente. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos fazer questão 4. Tá? Questão 4, ela se assemelha à questão 1. Qual é a diferença? Olha para lá. Questão 4 e questão 1. Qual é a diferença? Oi? As potências são diferentes, né? A maior potência. Na questão 1, a maior potência é a mesma, em cima e embaixo. Na questão 4, embaixo que é maior. Tá? Então vamos fazer ela. Então 4 é limite de x indo para mais infinito, 5x ao cubo, menos 6x mais 1 dividido por 6x à quarta, mais x mais 3. Tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Qual é a técnica? Qual é a técnica? Coloca a maior potência em evidência. E vamos ver o que acontece. Vamos lá. Limite de x indo para mais infinito, de x ao cubo vezes 5 menos 6 sobre x quadrado mais 1 sobre x ao cubo, dividido por x à quarta, 6 mais 1 sobre x ao cubo, mais 3 sobre x à quarta. Tá? Tudo bem? Só coloquei em evidência. Tá? Agora eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Você concorda que x à quarta é a mesma coisa que x ao cubo vezes x? Tudo bem? Mesma coisa que x ao cubo vezes x, tá? Agora eu vou cancelar aqui o x ao cubo com o x ao cubo. Tá bom? Se o x está indo para mais infinito, isso aqui está indo para onde? Para onde? 0. E esse carinha? 0. E esse? 0. E esse? 0. Esse aqui está indo para onde? Para 5. E esse? Para 6. Qual é a resposta? Olha o x aqui embaixo. Não é 1 sobre x? Sim ou não? O x está indo para onde? Para mais infinito. 1 sobre x vai para 0. 0 vezes 5 sobre 6 vai dar 0. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Então essa resposta aqui é 0. Vamos tentar estabelecer logo uma pequena regra. Olha para lá. Olha aqui. Cadê? Aqui. Quando as potências são iguais, o que foi que deu a resposta? Meio. De onde saiu esse 1? Esse 1 veio daqui, e ele era o coeficiente do x à quinta. De onde saiu esse 2? Daqui, e ele é o coeficiente do x à quinta. Então, quando as potências, as maiores potências forem iguais, a resposta é, tu precisa olhar para o resto? Não, você só pega 1 sobre 2. Acabou. Entendeu? Se forem iguais, tá? Se a maior potência estiver embaixo,
qual será a resposta? 0. Não precisa fazer conta nenhuma. Tá? Se a gente já pegou esse macete, que não é macete, é uma constatação matemática. Se a gente já entendeu isso, se a maior potência estiver em cima, qual é a resposta? Não fizemos ainda, mas se a maior potência estiver em cima, qual é a resposta? É o quê? Infinito. A resposta é infinito. Se tu estiver mandando para mais infinito, vai dar mais infinito. E se você estiver mandando para menos infinito, o que é que vai dar? Vai dar o quê? Não garante. Pode dar mais ou pode dar menos. Vai depender da potência. Entendeu? Tá? Muito bem, muito bem. Vocês estão safos. Falar para o Emerson, pode cobrar. Pode cobrar, que já entenderam. Vamos lá. Questão 2. Então, limite de x indo para mais infinito, de raiz de x² mais 1, menos x. Vamos tentar fazer essa. Né? Essa questão. Quanto você acha que dá esse limite? Você já olha que de cara já é diferente das duas coisas que nós acabamos de fazer. Porque aqui não se trata de uma função racional. Não se trata de polinômios. Tá? Não é isso. Tá bom? Projeta aqui o quadro, por favor. Então, não é isso que a gente está trabalhando. Qual seria a ideia? Qual a ideia? Multiplicar pelo conjugado. O que é multiplicar pelo conjugado? Sinal trocado. É multiplicar por ele mesmo com sinal trocado. Sabe o que é isso? É que ele lembra que ele estudou o 6º ano do Ensino Fundamental 2. Era isso que a gente fazia lá no 6º ano. Todos vocês fizeram isso no 6º ano. Quem já esqueceu, pensa assim, professor, nem lembro mais disso. Mas tu estudaste números complexos, que tu fizeste também multiplicação pelo conjugado. Tu pega a parte real com a parte imaginária, troca o sinal, multiplica em cima e embaixo. Eu não lembro disso, então tu deveria ter estudado para o vestibular. Eu não estudei. E o que tu fizeste Natal, Ano Novo? Tu não tem desculpa. Ou tu tiveste o 6º ano, ou o ensino médio, ou o vestibular, ou Natal e Ano Novo. Não tem desculpa. Tá? Deveria ter estudado. Tá bom? Então vamos lá. Como é que você faz? Multiplica pelo conjugado. Tá? Como é que é feito isso? É feito assim, ó. Limite de x indo para mais infinito. Vou repetir isso por enquanto. x² mais 1 menos x. E multiplicar por x² mais 1, aqui que é o conjugado, mais x. E vou dividir, porque eu não quero alterar a conta, né? Eu quero fazer a mesma conta. Tudo bem? Porque esse cara cancela com esse, então eu estou multiplicando por 1. Beleza? Não estou alterando a minha conta, tá? E agora? Quando multiplica-se pelo conjugado, é que você quer lembrar algo que você aprendeu no 7º ano. Né? Porque no 7º ano, você fazia uma coisa que você perguntava para o seu professor assim, mas onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Eis aqui a sua vida. É agora que você está aplicando. Tá? O produto da soma pela diferença é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você aprendeu lá no 7º ano isso. Né? Então vai. Limite de x indo para mais infinito, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso dividido por esse cara. Raiz x² mais 1 mais x. Beleza? Agora o que tu fazes aqui? Cancela o x² com o x². Que estão com sinais contrários. Certo? Então vai ficar limite de x indo para mais infinito, de 1 sobre raiz de x² mais 1 mais x. E agora, esse limite parecia ser uma coisa complicada. Esse aqui continua sendo complicado?
Ou é facinho? Se x vai para mais infinito, para onde vai 1? Continua indo para 1, né? Só que aqui embaixo vai para onde? Para mais infinito. Então esse quociente vai para onde? Para 0. Acabou o problema. Coisa linda, né? Coisa linda. Coisa linda mesmo. O que significa isso? Isso significa que a função raiz x² mais 1, ela chega muito perto da função identidade se você estiver indo para o infinito. Ok? Porque é uma diferença de funções aqui. Então é isso que você tem que enxergar, que o gráfico desta está chegando muito perto do gráfico dessa. Mas faz muito sentido isso, não faz? Por que faz muito sentido isso? Porque se você não tivesse esse 1 aqui, você seria a raiz do x², concorda? E não é uma coisa positiva? Quanto seria a raiz do x²? Não cancela o quadrado com a raiz? Vai ficar x, né? Então vai ficar x menos x, que daria 0. Agora eu te pergunto, quando você está lá no infinito, somar 1 faz diferença? Somar 1 faz diferença? Você já parou para pensar o dia que você tiver R$1 bilhão na conta? Se alguém dissesse, eu vou te dar R$1, vai fazer muita diferença, entendeu? Então é a mesma história aqui. Esse 1 é indiferente no infinito. Tá? Então esse cara se aproxima muito desse cara. É isso que quer dizer, esse limite vai para 0. Beleza? Muito bem. É porque eu falo essas coisas porque eu estou falando aqui com futuros ricos, né? Para quem ainda não é. Né? Só que é muito arriscado. Eu acho muito arriscado a gente dar aula de cálculo para vocês. Sério. Porque assim, vocês podem se apaixonar por isso. Aí vocês podem não querer mais ser ricos, deixarem de ser engenheiros e querer fazer matemática. Isso é a pior coisa que vocês vão fazer na vida. Não façam. Tá? Não façam. Próxima questão. Vamos fazer a questão 5. Questão 5. Então, limite de x indo para mais infinito. X mais 1 menos a raiz de x mais 3. Como fazer isso? Qual é a ideia? Conjugado. Né? Essa é a ideia, conjugado. Apareceu raiz, tu já pensa, conjugado. Se não der certo, tu tenta outra coisa. Tá? Então vamos lá, conjugado. Então limite de x indo para mais infinito, da raiz de x mais 1, menos a raiz de x mais 3, e vou multiplicar pelo conjugado, raiz de x mais 1, mais raiz de x mais 3, dividido, raiz de x mais 1, mais raiz de x mais 3. Tá? Agora, produto da soma pela diferença. Tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como eu estou mandando para mais infinito, essa coisa aqui é positiva, tá? Então você pode cancelar a raiz com o quadrado. Vai ficar x mais 1 menos x mais 3. Cuidado com os sinais aqui, tá? Dividido pela raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3. Então isso aqui vai ficar limite de x indo para mais infinito. Olha, o menos vai fazer jogo de sinal, eu vou cancelar x com x. Tá bom? Vai ficar 1 menos 3, vai dar menos 2. Dividido pela raiz de x mais 1, mais raiz de x mais 3. Quanto dá esse limite? Quanto? 0. Perfeito. Muito bem.
Estão gostando? Poderíamos ficar fazendo isso a noite toda, né? A gente poderia fazer igual o Capitão América, né? A gente poderia ficar aqui a semana toda fazendo isso. Vamos lá, próxima. Fazer a questão 7. Limite de x indo para mais infinito, raiz de x mais raiz de x menos raiz de x. Como faz? Adivinha. Conjugado. Então, limite de x indo para mais infinito, da raiz de x mais raiz de x, menos a raiz de x. Vou multiplicar isso pela raiz de x mais raiz de x mais a raiz de x. Tá? Só troca o sinal desse, tá bom? Mais a raiz de x. Agora, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar x mais raiz de x menos x. Tudo bem? Raiz de x mais raiz de x mais a raiz de x. Cancela x aqui. Vai ficar limite de x indo para mais infinito de raiz de x mais raiz de x mais a raiz de x. Ajudou? Vamos tentar ver se melhorou? Compara isso aqui com isso aqui. Quem você vai colocar em evidência? Quem? Raiz de x. Onde? Tem raiz de x aqui e aqui. Não, mas você está vendo, só que você não está vendo o que você está vendo. Vai. Quem está na mesma dimensão do colega? Oi? Corta a raiz? Espera aí. Tu quer fazer um negócio desse assim? É isso? Se for isso, eu vou tirar teu nome do listão. Não. Tá. Não é. Tá. Não pensa. Não, deixa eu apagar isso aqui, pelo amor de Deus. Tá. Mas eu gostei do negócio aí de colocar raiz de x em evidência. Quem foi que viu? Fala. Raiz da quarta? Não inventa. Vamos onde você estava. A raiz de x em evidência. Como é que você vai fazer? Tem alguém que está no mesmo plano do colega para... Vai? Fala. Oi? Colocar só a raiz em evidência. Mas como? Colocando. Essa é a melhor resposta que tem. Colocando, já dei a dica. Vai, faz, né? Poxa, eu preciso falar mais alguma coisa? Vamos lá, eu vou fazer alguns passos aqui e vocês vão me dizendo se está ficando bom. Vamos lá. O colega já deu aqui a dica para a gente que é a raiz de x e o outro lá já disse assim, é só colocar a evidência. Vamos lá, vamos aqui. Limite de x indo para mais infinito. Vamos fazer isso então. Raiz de x. Vamos fazer o seguinte. Vê se você concorda. Dentro desta raiz, eu vou colocar x em evidência. Tá? Dentro dessa raiz. Vê se você aceita isso.
x vezes 1 mais raiz de x sobre x. Aceita isso? Isso aqui, ó, só essa parte aqui. Se eu fizer x vezes 1, está aqui o x. Mais x vezes essa fração, cancela x com x, sobra raiz de x, que é o que está bem aqui, ó. Tudo bem? Agora, mais a raiz de x. Beleza aí? Tudo claro? Tá. Agora a raiz, ela tem uma propriedade, que quando você tem um produto, você pode calcular a raiz de um e multiplicar pela raiz do outro, certo? Então eu vou tirar a raiz do x vezes a raiz dessa coisa aqui. Tá? Limite de x indo para mais infinito da raiz de x. E aqui vai ficar raiz de x vezes a raiz de 1 mais raiz de x sobre x mais a raiz de x. O que era mesmo que você queria fazer? Colocar a raiz de x em evidência. Está aqui a raiz de x agora. E está aqui ela aqui. A gente pode colocar ela na evidência agora. Certo? Pode fazer isso. Ainda mais. Esse cara, a gente pode reescrever ele de outra forma. Que forma? Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x? Sim ou não? 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de x. 1 vezes raiz de x dá raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x dá x, se for positivo. Tá bom? Que é o nosso caso, a gente está mandando para mais infinito. Tá? Então esse cara aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x. Tá? Então eu vou colocar primeiro raiz de x em evidência. Vai ficar assim, ó. Limite de x indo para mais infinito da raiz de x sobre raiz de x. Aqui vai sobrar quem? Essa raiz. 1 mais, esse eu já sei que é 1 sobre a raiz de x. Mais, coloquei raiz de x em evidência, então sobra 1. Beleza? Tudo bem? Agora eu faço o sonho, né? Tá? Em cima vai sobrar o quê? 1. Certo? Em cima sobra 1. Se o x está indo para mais infinito, para onde vai esse cara? Vai para 1. Essa fração vai para onde? Para 0. Então essa raiz toda aqui vai para onde? Para 1. 1 com mais 1, 2. Mas não tem 1 aqui em cima? Vai ficar 1 sobre 2. E acabou o problema. Essa é a resposta. É lindo demais, né? É lindo demais. Muito bem. Vamos lá, próximo. Vamos fazer a questão 6. Limite de x indo para mais infinito da raiz de x quadrado mais 1 sobre 3x mais 2. E aí? Qual é a resposta dessa? Projeta aqui, por favor. Qual é a resposta dessa? O que é que tu não pode pensar? Eu não posso ser viciado em conjugado, né? Porque
Aqui eu tinha uma diferença, dava para usar conjugado, não é? Aqui eu tinha uma diferença, dava para usar conjugado. Ali também. Aqui eu não tenho. Não tenho. O que é que eu vou fazer então? O que vamos fazer? Você vai tirar o quê? Repete. Quadrado da soma? Não. Ele não dá um quadrado da soma porque eu preciso do fator 2x. Mas se você fizer assim, ó, x² mais 1 elevado ao quadrado, não existe uma regra para isso. Se fosse menos, sim. Que era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o produto da soma pela diferença. Mas mais não temos. Entendeu? Qual é a dica? Colocar a raiz em evidência? Não. Gostei da palavra evidência. Colocar o x para fora da raiz. Perfeito. Como é que você vai fazer isso? Não. Oi? Divide em si. Não. Não. Então tu vai colocar o x² em evidência. Isso. Muito bem. Está igual, limite de x indo para mais infinito, da raiz, x² em evidência. Se eu colocar x² em evidência, vai ficar 1 mais 1 sobre x². Vocês aceitam isso? Aceita isso? Porque ó, esse vezes esse dá x². Esse vezes esse cancela quadrado com quadrado e sobra 1. Tudo bem? Tá? Isso dividido por 3x mais 2. Tá? Muito bem. O x não é positivo? Aqui é a raiz de um produto, então você pode tirar a raiz de um vezes a raiz do outro. E a raiz do x² dá o quê? Raiz quadrada do x ao quadrado dá x. Então isso aqui vai ficar limite de x indo para mais infinito de x vezes a raiz de 1 mais 1 sobre x² sobre... O que você vai fazer aqui embaixo? Isolar o x. Como? Colocar o x em evidência, vai ficar x vezes 3 mais 2 sobre x. E agora o que tu queres fazer? Esse menino é bom. Porque eu fiz a pergunta, o que tu queres fazer? Ele poderia dizer, eu quero ir embora para casa. Mas não, ele disse o que tinha para fazer, né? O que era preciso. Então precisa ser simplificado aqui. Então você simplifica. Ó. Cancela. Pronto. Agora, ó, o x está indo para mais infinito. Se o x vai para mais infinito, para onde vai o 1? Vai ficar 1. 1 sobre x² vai para onde? Para 0. Então esse cara aqui vai para 0. Esse cara aqui vai para onde? Para 0. Esse cara vai para onde? 3. Então, quanto é a resposta? 1/3. Essa é a resposta. Beleza? Ficou claro? Muito bem, muito bem. A outra questão que sobrou aí é limite
de x indo para mais infinito do seno de x. Tá? Eu quero saber o que acontece com o seno quando o x vai para mais infinito. Olha a pergunta que eu estou fazendo. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte. Se o x for muito grande, o seno se aproxima de alguém? Essa é a pergunta. O seno se aproxima de alguém? Sim ou não? Não. O seno não muda o seu comportamento. Ele é sempre aquele gráfico senoidal. Tá? Então ele sempre vai ficar variando entre -1 e 1. Ele não vai se aproximar muito só de um cara. Uma hora ele se aproxima do 1, outra hora ele se aproxima do -1, outra hora ele se aproxima do meio, outra hora do 0. Então ele vai ficar variando o tempo todo. Então ele não se aproxima de alguém fixado quando o x vai para mais infinito. Entendeu? Se ele não faz isso, qual é a resposta disso? Não. Qual é a resposta? Eu escutei, qual é a resposta? Não existe. Tá? Não existe. Esse limite não existe. E se fosse cosseno? Também não existe. Se for tangente, cotangente, cossecante, nenhum desses existe. Ok? Se eu mando para o mais infinito, nenhum deles se aproxima de um valor. Tá? Então essa que é a ideia. Muito bem, muito bem, muito bem. Só me diz até que horas é a aula, por favor. Quanto tempo eu tenho? Ah, maravilha. Eu tenho uma aula toda ainda. Vamos lá. Assíntota. Nós já estamos falando de assíntota sem falar a palavra assíntota. Tá? O que é assíntota? Assíntota é para onde o gráfico de uma função vai, quando você manda o x para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Se ele tende a um valor fixado, esse cara a gente chama de assíntota horizontal. Por exemplo, esse aqui. Esse problema, nós pensamos assim, o que acontece com essa função se o x vai para mais infinito? Projeta aqui o quadro, por favor. O que acontece com essa função quando o x vai para mais infinito? Bem, com essa função acontece que ela vai para 0. Então quer dizer que o 0 é a assíntota dela. É para onde está indo. Esse problema aqui, o que acontece com essa função se o x vai para mais infinito? Isso, ela vai para meio. É isso que está acontecendo com ela. Tá? O que acontece com essa função se o x vai para mais infinito? Ela está indo para 1/3. Ela não vai para outro lugar, ela vai para 1/3 mesmo. Tá bom? Então, essas são as assíntotas. Só que existem assíntotas horizontais, existem assíntotas verticais e existem também assíntotas oblíquas. Tá? É aquelas que são inclinadas. Beleza? Então, eu vou te mostrar alguns limites e você já tem maturidade suficiente para resolver todas de cabeça, só olhando. Você vai olhar para o problema e vai dizer, é isso, tá claro, né? Porque tu já está safo. Olha lá, primeira questão. Se o x for para mais infinito, para onde essa função vai? Olha lá. Vai para onde? Tu sabe. Para onde a função vai? Essa função f aí, vai para 1. Se o x for para mais infinito, esse 1 não é modificado, concorda? Porque ele é uma constante. Só que essa divisão aqui, olha, o x não está crescendo muito? Está crescendo muito. Então, esse quociente lá vai dar 0. Entendeu? Então, essa função ela vai para 1 no infinito. Beleza? Vamos ver a outra. Fizemos alguma conta? Pegamos um lápis? Nada? Nada, porque tu tá enxergando as coisas agora, assim. A tua visão, ela tá ficando assim, ampliada, sabe? Tu enxergava só assim, agora tu tá safo demais. Olha a segunda. Olha para a segunda lá. Se o x vai para mais infinito, para onde que vai a função? Vai para onde? 3/4. Tu já sabe disso.
Tu fizeste alguma conta? Não, tu já sabe que quando as maiores potências forem iguais, a resposta é o coeficiente das maiores potências. Vai para 3/4. Entendeu? É por isso que quando teus colegas pegam o livro, pede para calcular o limite indo para o infinito, o cara olha assim, vai dar 2. Aí tu diz, como assim, desgraça? É porque o cara já sabe dos macetes, entendeu? Ou o cara olha assim, vai dar 0. Aí, peraí, eu não fiz conta nenhuma, quando tu já sabe que é 0. É isso que a gente está fazendo agora, você já sabe de cabeça. Continuando, olha lá. Já fizemos a 2, vamos para 3. Projeta lá, por favor. 3. Para onde vai? Se o x for para mais infinito. Vai para 2? 2/3? Não vai para 2/3, porque tem uma raiz ali. Vai ser a raiz de 2 sobre 3. Certo? Porque o 2 não saiu da raiz. Certo? E se fosse menos infinito? Iria para onde? Para menos raiz de 2 sobre 3. Porque quando você tira o x² da raiz, sai com sinal negativo. Tá? Porque é menos infinito. Beleza? A 4. Se o x vai para mais infinito, qual é o resultado que vai dar? A 4. Vou escrever só a 4. Vamos ver a 4 aqui. E elevado a menos x². Essa é a minha função m. Presta atenção aqui, ó. Essa é a minha função m, tá? Vai ficar m de x. Vê se você concorda. O expoente não está negativo? O que significa isso? Que eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 1 sobre e elevado a x². Concorda? Tá? Agora, se o x for para mais infinito, para onde que vai isso aqui? Para 0. Se o x for para menos infinito, para onde vai isso? Para 0. Porque aqui, ó, vai ficar o expoente do e. O e é uma função exponencial, né? Tá? Cresce muito. E esse cara aqui é fixado. Tá bom? Muito bem. 5. Olha para 5. Para onde que vai essa função se o x for para mais infinito? Para onde que vai? Para onde? 0. Vai para 0. Por que vai para 0? Porque a maior potência está no denominador. Beleza? Não estamos fazendo conta, vocês estão fazendo tudo de cabeça. Vocês sabem. Aí tem gente que está falando assim, quem disse que eu estou acompanhando? Vai, 6. Como é que é? Qual é a resposta do 6? Se o x for para mais infinito, qual é a resposta do 6? Vai. Mais infinito. E se for para menos infinito? É quanto? Menos infinito. Essa é a resposta. Mas olha, ela é linda, essa questão. Ela é linda. Você olha para ela e ela está falando contigo. Ela diz assim, ó, olha, eu sou parecido com a identidade. Vocês estão escutando isso? Ela está falando, eu sou parecido com a identidade. Olha, g de x é igual a x² sobre x² mais 1. Ela está dizendo que ela é parecida com a identidade. Aí você diz, será? É parecida com a identidade. Mas como é a função identidade? A função identidade, ela não é isso aqui? F de x igual a x? Sim ou não? Ela está dizendo que ela é parecida com essa. Só que ela diz assim, mas isso só acontece no infinito. E além. Então, ó, pega esse cara. Vamos lá. G de x é igual
x ao cubo, você concorda comigo que x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x quadrado? Sim ou não? Então pronto, então eu vou colocar aqui x vezes o x quadrado. Tá bom? E vou colocar esse carinha aqui. Mudei a conta? Não é a mesma função? É ou não é? Agora pensa comigo. Se você manda o x para mais infinito ou para menos infinito, para onde é que vai esse quociente? Só esse aqui que eu circulei. Se eu mandar para mais infinito ou para menos infinito, para onde que isso aqui vai? Vai, diz para mim, tu sabe. Isso aqui vai para 1, certo? Porque as potências não são iguais? Você só precisa olhar para os coeficientes. Aqui é 1, aqui é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, esse cara aqui, ele vai para 1. Se o x for para mais ou menos infinito. Beleza? Então, quer dizer que essa função, se eu pego o x e mando para mais infinito ou para menos infinito, essa parte vai para 1. Então, quer dizer que vai ficar x vezes 1. Olha, ela está se aproximando mesmo da identidade. Não é bonitinha? É bonitinha. É? Vamos ver. Vamos ver no GeoGebra isso. Olha lá. X ao cubo, né? Dividido por x quadrado mais 1. Tá aí ela. É essa aí. Esse é o gráfico dela. Tá? Ela está dizendo para você que no infinito ela é igual à identidade. Então eu vou colocar aqui a identidade. Tá aí a identidade. Ó. Olhando assim, elas estão iguais? Sim ou não? Não parece, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar mais de longe. E agora? Olhando mais de longe parece que é tudo a mesma coisa, né? É isso que ela estava tentando dizer para vocês não querem ouvir. Tá? Então, no infinito, elas coincidem. Uma está tendendo a outra. Tá? É isso que está dizendo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E essa questão 7? Essa 7, ela está falando também com vocês. Olha para 7. Primeiro, olha. Te encanta e depois ouve. Ouve o que é que ela está dizendo. Vocês vão sair daqui dessa aula enxergando e ouvindo um monte de coisa. O tempo todo. Vai. Essa aqui. Para onde que essa função vai no infinito? Para mais infinito e para menos infinito. Para onde que ela vai? Ela se aproxima de quem? Ela está dizendo para você. De quem? Vamos fazer uma pequena manipulação. H de x é igual a x quadrado vezes 1 mais 1 sobre x quadrado. Concorda? Sim ou não? Tá? Então, h de x é igual a raiz do x quadrado vezes a raiz do 1 mais 1 sobre x quadrado. Tudo bem? Eu não posso simplesmente cancelar aqui. Porque eu não sei se esse x é positivo ou negativo. Se for positivo, dá ele mesmo. Se for negativo, dá menos ele. Beleza? Então deixa ele aí por enquanto. Para eu garantir que eu não vou ter problemas, eu posso até cancelar.
mas vai ficar da seguinte forma. Módulo de x. Tudo bem? Vezes a raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado. Beleza? Agora, faz o x ir para mais infinito. O que acontece com 1? Vai dar 1. Mas e essa fração aqui? Vai dar 0. Então quer dizer que essa raiz está indo para 1. Se o x for mais infinito ou menos infinito, essa raiz está indo para 1. Então quer dizer que no infinito, tanto para o lado mais infinito ou menos infinito, essa função h, ela está indo para onde? Para a função módulo. Deu para entender? Vamos fazer o gráfico? Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu pegar uma outra tela. Então a função é sqrt x ao quadrado mais 1. É isso, né? X quadrado mais 1? É. Tá aí a função. X quadrado mais 1. Tá? Vou colocar agora a função modular. Tá? Função modular. Tá aí a função modular. Ok? Não parece ser a mesma coisa, né? Parece ser um pouco diferente. Só que se você começa a olhar, indo embora para lá, a impressão que dá é que as duas vão coincidir alguma hora. Entenderam? Tá? Então, se a gente distanciar um pouco aqui... Opa, não é aproximar, é distanciar. Se você distancia, é como se essas duas funções fossem as mesmas no infinito. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Então, em termos numéricos, essa função vai para mais infinito. Mas, olhando para gráficos, essa função se aproxima do gráfico da função módulo. Beleza? Tá? Muito bem, muito bem. Ainda temos bastante tempo. Então, o que é que você me diz sobre esses limites? Olha lá. Limite de 1 sobre x. Se o x tende a 0 por valores positivos, quanto que vai dar? Quanto que vai dar? Eu vou colocar o gráfico da função aqui, 1 sobre x, e você me dá a resposta imediatamente. Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Tá? Olhando para cá, se esse é o gráfico da função 1 sobre x, eu te pergunto, se o x for embora lá para mais infinito, para onde o gráfico está indo? Para onde? Para 0. Se o x está vindo aqui para 0, pelo lado direito, para onde o gráfico está indo? Para mais infinito. Se o x está indo para 0 pelo lado esquerdo, para onde o gráfico está indo? Para menos infinito. E se o x está indo lá para menos infinito, para onde o gráfico está indo? Para 0. Deu para entender? Tá? Então essa é a função 1 sobre x, e essas são as 4 perguntas que estão lá. Tá? Se você conhece o gráfico da função, você sabe, você consegue interpretar facilmente esses limites. Vamos lá. Só de cabeça. Mais questões. Projeta lá, por favor. Primeira. Quanto é o limite de x indo para mais infinito da função afim?
Se o x for para mais infinito, qual é a resposta? Mais infinito. Não pode ter dúvidas. Tá? Você olha, vai dar mais infinito esse negócio aí. Tá? Agora, e da função quadrática? Por que dá mais infinito? Oi? Porque o x? Porque o x está indo para mais infinito. Não, quero uma justificativa mais... Então eu vou te dar uma outra função. Eu vou te pedir esse limite aqui. Limite de menos x² mais 18x mais 5, com x indo para mais infinito. Quanto é esse limite? Vamos. Isso aqui a garotada do 9º ano responde. Vocês já passaram por lá, então vocês sabem responder. Vai. Você só precisa saber de uma coisa, função quadrática. O que é que a função quadrática faz? Que existe um gráfico que está relacionado às funções quadráticas, certo? Como é o nome desse gráfico? Não me assusta. Responde. Parábola, tá? Muito bem. Essa parábola, ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem determina a concavidade? O coeficiente do x². Esse cara que determina, certo? Então, se aquele coeficiente lá que a gente chama de A, né? Se ele for maior que 0, o gráfico é uma coisa assim, certo? E se ele for menor que 0, o gráfico é uma coisa assim, certo? Tá? Se for menor que 0. Então pensa comigo. Se o gráfico for desse tipo, se você coloca aqui o plano cartesiano, quer dizer que se você for embora lá para o mais infinito, o gráfico está indo para onde? Para mais infinito. Se você vai embora aqui para menos infinito, o gráfico está indo para onde? Para mais infinito também. Tá? Então, quem determina a resposta de um limite de função quadrática é o A. É ele que vai determinar. Se a concavidade for para cima, a resposta é mais infinito. Não importa se eu estou mandando para mais infinito ou para menos infinito. Se a concavidade for para baixo, a resposta é menos infinito. Não importa se eu estou mandando para mais infinito ou para menos infinito. Deu para entender isso? Tá? Muito bem. Então, essa é a resposta. Vamos lá, outra de cabeça. C. Qual é a resposta? Qual é a resposta da C? Não. É o quê? Menos infinito. Por que é menos infinito? A maior potência está lá em cima, o x², tá? Então você vai cancelar um x² com um x² e vai sobrar um x ainda lá em cima. Vamos fazer aqui com detalhes, aqui rapidinho. Então, olha, essa é a C. Então, o limite de x indo para menos infinito de x² mais 3x menos 1 sobre 2x² mais x mais 1. O que se faz? Coloca a maior potência em evidência, né? Limite de x indo para menos infinito, x². Aqui vai ficar 1 mais 3 sobre x², certo? Menos 1 sobre x². Isso tudo dividido por x², que é a maior potência, 2 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x². Tá? Aí, olha, esse x² você pode enxergar como sendo x² vezes x. Aí você cancela o x² com o x². Esse cara vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0. E aqui vai para 1 e vai para 2. Só que ainda tem um x aqui.
e esse x está indo para menos infinito. Então a resposta é menos infinito. Tá bom? Muito bem. Eu ainda tenho 21 minutos ou 19? 18? 18. Tá. Então vamos para o limite exponencial, que é esse. O limite exponencial fundamental vai nos dizer o seguinte. O limite exponencial fundamental vai nos dizer que não importa se você manda o x para mais infinito ou para menos infinito. Não importa. Se você estiver mandando o x para mais ou menos infinito nessa expressão, nisso aqui, isso aqui vai dar sempre o número e. Tá? Esse número e é aquele número que é a base do logaritmo natural. Tá bom? O 2,7 alguma coisa. Tá? Aquele número irracional. Tá bom? Então, esse é o limite exponencial fundamental. Assim como tem o limite trigonométrico fundamental, que envolve seno de x sobre x, tem o limite exponencial fundamental. Diferente do limite trigonométrico, o limite exponencial a gente não demonstra aqui para vocês. Está feito no Guidorize, quem tiver curiosidade, tá? Mas esse não é o nosso intuito aqui. Tá bom? Então a gente não demonstra aqui para vocês. Então esse é o limite. Tá? Então vamos pegar alguns exercícios que envolvam esse limite. Olha, então esse limite ele pode ser alterado daquela forma. Projeta lá, dessa forma lá. Tá? Vamos pegar aquele primeiro limite, mostrar que aquele limite lá no início, aquele primeiro lá, é a mesma coisa que esse aqui. É exatamente a mesma coisa. Só basta fazer uma mudança de variável. Tá? Então, vamos supor aqui que fosse mais infinito. Vou tirar esse menos daqui e vou deixar mais infinito. Vou fazer aqui uma mudança de variável. Tá? Vou fazer aqui uma mudança de variável. Eu vou chamar esse cara aqui de u. Pode ser qualquer letra, você escolhe. Tá? Chamar 1 sobre x, vou chamar de u. Então, u é igual a 1 sobre x. Tá bom? Se u é igual a 1 sobre x, eu posso determinar quem seria o x aqui. Tá? Você passa o x para cá multiplicando e depois passa o u dividindo. Vai ficar x igual a 1 sobre u. Tá bom? Então essa é a mudança que eu fiz. Se eu mudei a variável, eu tenho que mudar para onde a variável está indo. Tá? Então, inicialmente, o x estava indo para mais infinito. Ok? Se essa é a mudança que eu fiz, se o x está indo para mais infinito, para onde que o u vai? Vai para zero. Então isso implica que o u tem que ir para zero. Certo? Agora eu posso reescrever esse limite. Então vai ser limite de 1 mais 1 sobre x, agora é u. E o expoente que era x, o x agora é 1 sobre u. O x ia para mais infinito, agora é u indo para zero. Então, esse limite é idêntico a esse limite. Só fiz as trocas adequadas. Tá? Se esse limite é e, esse aqui também é e. Beleza? Então, vai ter hora, algum exercício que é fundamental você usar esse, vai ter hora que é fundamental usar esse. Isso vai depender de exercício para exercício. Tá? Então, vamos fazer os outros que estão aí. Vamos lá, projeta lá, por favor. Questão 3. Limite de x indo para mais infinito, 1 mais 2 sobre x elevado a x.
Tá bom? Então, o que será que é esse limite? Vamos tentar enxergar. Olha, qual é a diferença desse limite para o limite fundamental? Apareceu um 2 aqui. Ó. No lugar do 1, apareceu um 2. A pergunta é, o que é que vai mudar o resultado? Tá? Então, esse limite eu não sei resolver. Ok? Não existe uma regra para ele. Tá? Então, vou ter que manipular esse limite, fazer algumas modificações nele, para que eu consiga enxergar ou esse aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer modificações. Vamos mudar de variável. Vamos chamar isso aqui de u. Então, mudando de variável. Vamos fazer o seguinte, ó. U é igual a 2 sobre x. Tá bom? Fiz essa modificação, tá? Vamos ver quem será o x, então. Troca aqui, vai ficar x é igual a 2 sobre u. O x está indo para mais infinito. Se o x vai para mais infinito, para onde que o u vai? O u vai para 0. Pronto, já fiz as alterações, agora vou substituir. Fica limite, u ia para mais infinito. U ia para mais infinito, aliás, x ia para mais infinito. Agora vai ser u indo para 0. U indo para 0. De 1 mais... Esse cara, eu chamei ele de u. O x agora é 2 sobre u. Nota que agora o meu limite é tudo em u. Não tem mais x. Tá? Aí você compara esse limite com o que você já sabe. É idêntico? Esse aqui é idêntico àquele? Não, tem um 2 lá, né? Tem um 2zinho lá atrapalhando. Então vamos fazer um ajuste aqui, ó. Vai ficar limite de u indo para 0. 1 mais u, 1 sobre u, elevado a 2. Concorda? Porque aí eu tenho potência de potência. É só multiplicar os expoentes. Se eu multiplico os dois expoentes, eu vou ter esse cara. Certo? Tá? Agora vamos pensar o seguinte. O professor Emerson já explicou para você que quando você tem limite da função composta, né? Se a função de fora for contínua, o limite pode entrar na função. Tá? Você pode enxergar isso aqui como uma variável só. Tá? Você pode enxergar como sendo um x, por exemplo. X elevado a 2 é x ao quadrado, tá? X ao quadrado é uma função polinomial que é contínua, beleza? Então, ao invés de você aplicar o limite fora, você joga o limite para dentro, porque a função é contínua, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a o colchete limite de u indo para 0 de 1 mais u, 1 sobre u, isso tudo elevado a 2. Beleza? Então, eu consegui jogar o limite para dentro. Tá? Agora, esse limite que está aqui dentro, eu já sei ele. Ele é o e. Certo? Então, é e. Então, isso aqui é e. Só que ele está elevado ao quadrado. Então a resposta é e ao quadrado. Beleza? Então, qualquer modificação que você vê desse tipo, se aparecer um 3 aqui, a resposta é e ao cubo. Se aparecer um 9, a resposta é e à nona. Entendeu? Então, é essa modificação que acontece. Mudou um número aqui, muda o expoente lá. Tá? Tá essa regrinha. Tá bom? Muito bem.
Vamos ver o outro lá que tem? O outro é limite de x indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. O que você acha que acontece nesse caso? Eu tenho quanto tempo? 8. 8, ótimo. O que acontece nesse caso? O que vocês fariam nesse caso? O que vocês fariam? Se tem uma soma aqui, ela está dizendo o que para você? Quando tem uma soma, eu transformo em quê? Em um produto. Tá? É um produto. Isso aqui tudo é sexto ano. Tá? Produto, é potência. Beleza? Então, olha como vai ficar. Isso aqui é igual limite de x indo para mais infinito do que? De 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 2. Concorda? É um produto de mesma base, certo? Conserva a base e soma os expoentes, que é isso que está aqui. Tudo bem? Tá? Foi isso que eu fiz, tá? Agora, pela propriedade de limites, o que a propriedade de limite diz? Que o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é limite de x indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes limite de x indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a 2. Quanto é esse limite aqui? Esse aqui é o e. Tá? Esse aqui é o número e. Vezes. Quanto é esse limite aqui? Se o x vai para mais infinito, para onde que vai esse cara? 0. 1 mais 0 é 1. É elevado ao quadrado dá 1. Então a resposta é E. Beleza? Então o que é que a gente conclui? Que não importa o número que você vá somar ou subtrair, a resposta será a mesma. Beleza? Tá? Isso é influência do expoente. Agora, nesse caso aqui, não. Se você modifica aqui dentro, aí o resultado muda. Tá? Muito bem, muito bem. Agora esse aqui. Questão 1. Diz aí para mim, resposta. Essa sequência, para onde que vai a resposta? Limite de 2n mais 3 dividido por n mais 1. Qual é a resposta? Se o n vai para mais infinito, qual é a resposta? Vai, você sabe. Vai? Quem respondeu? Qual é a resposta? 2. Qual é a maior potência? Não é 1 a potência? Que é o expoente do n. Né? Então vai dar 2 a resposta, que é 2 sobre 1, vai dar 2. Tá? Agora, quem que sabe a soma da PG? A fórmula da soma da PG? Não vem me dizer que tu não sabe, que tu sabe. Estudou isso. Não estudou? Estudou. Tu sabe disso. Se tu não estudou, tu tiveste Natal para estudar. Né? Vamos lá. Limite de n indo para mais infinito da soma de k variando de 1 a n
A elevado a K, com esse A variando de 0 a 1. O que é que você tem aqui? Isso aqui, o que é isso? Essa soma, K variando de N a 1, de A elevado a K, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está somando todas as potências de A que variam de 1 até N. Então é A elevado a 1, mais A elevado a 2, mais A elevado a 3, mais vai embora até A elevado a N. Certo? Isso aqui nada mais é que uma PG, né? É a soma dos termos de uma PG, de razão A. Tá? Então, a soma dos termos de uma PG é o primeiro termo vezes... Eu perguntei para o pessoal da manhã e não lembravam. Parece que é isso. 1 menos... Acho que é isso. Né? Acho que é isso. Essa é a soma dos termos de uma PG. Tá? Onde esse Q é essa razão e o A1 é o primeiro termo. Só que essa sequência aqui, o primeiro termo é A. Tá? E qual é a razão dessa PG? Também é A. Porque A vezes A dá A quadrado vezes A dá A ao cubo vezes A dá A quarta. Entendeu? Então a razão aqui é A. Então quer dizer que a soma aí vai dar o quê? Vai dar A, que é o primeiro termo, vezes 1 menos A, que é a razão, elevado a N, sobre 1 menos A, que é a razão. Tá ok? Só que eu quero fazer com que esse N vá para mais infinito. Então a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês, qual é a soma da PG infinita? Os livros só te dizem, é isso, acredita. Tá? Ele só te dá isso. Mas ele nunca diz por quê. Aqui estamos explicando o porquê. Esse A é um número que está entre 0 e 1. Tá? Se é um número que está entre 0 e 1, vamos pegar um número que está entre 0 e 1. Esse cara está entre 0 e 1? Sim ou não? Se eu pegar esse cara e elevar a N e fazer isso aqui, mandar o N para mais infinito, quanto é que vai dar? Um elevado a N dá 1. E 2 elevado a N, quando eu mando o N para o infinito, vai dar o quê? Não vai dar infinito? Vai ficar 1 dividido por um número cada vez maior. Essa resposta vai dar o quê? 0. Certo? Então, se você tiver um número que está entre 0 e 1, tá? Um número entre 0 e 1, e você aplica o limite com esse N indo para mais infinito, isso aqui dá 0. Tá bom? Qualquer número entre 0 e 1, se você fizer isso, vai dar 0. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero aplicar esse N indo para mais infinito. Quando eu fizer isso, esse carinha aqui vai para onde? Vai para 0. Esse cara vai para 0. Então vai sobrar aqui esse limite de N indo para mais infinito, dessa soma de K variando de 1 a N, do A a N, aliás, A elevado a N, vai sobrar o quê? Vai sobrar A vezes 1, que é o próprio A, dividido por 1 menos A. Essa é a soma da PG infinita, tá? Que está colocado lá no teu livro. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Beleza? Essa é a soma da PG infinita. Tá? Muito bem. Então é isso. Isso era o que nós tínhamos para ver hoje. Na próxima aula, o professor Emerson trabalha com vocês o início de derivadas. Vai falar de reta tangente e derivadas de funções elementares. Estudem. Bom descanso. Descansem 15 minutos. E estudem.
Tá? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.